Como eu não tinha conhecimento de vendas, nunca tinha feito isso na minha vida, eu falei, eu tenho que sair para vender. Peguei meu carro e fui atrás de algum lugar para vender. Parei de porta em porta. E ali foi insucessos, atrás de insucessos, atrás de insucessos. E tempo perdido, tempo perdido, tempo perdido. E eu comecei a me frustrar nesse momento. Que eu falei assim, como que eu vou conseguir vender isso para as pessoas? Eu não tinha técnica, tinha conhecimento, mas não tinha técnica, eu não sabia como abordar. E o produto em si, ele não era tão forte. Por quê? Se todos pararem para pensar nessa época de mercado de mídia digital, o mercado publicitário offline, ele está muito fraco, ele se enfraqueceu. E como que eu ia convencer as pessoas que elas deveriam pagar R$ 500 para estar adquirindo um pedaço de um cartão de visitas, sendo que ela podia investir R$ 100, R$ 200 no Facebook? E de lá pra cá fui batendo em lugares, consegui fechar uma venda, 2 vendas, só que se tornava cansativo porque eu ficava o dia inteiro correndo na rua. E eu comecei a pensar como que eu poderia melhorar esse rendimento, porque se eu fosse cobrir a cidade inteira, eu não ia conseguir fazer isso nunca na minha vida. Então o que eu comecei a fazer? Todos os lugares que eu ia, restaurantes, lojas, bancas, shopping, que tivesse um balcão, eu começava a olhar atrás de cartão de visitas. E de lá eu comecei a encontrar alguns cartões de visitas e fui para minha casa, peguei esses cartões de visitas, digitei no Google alguns tipos de empresa, peguei um caderno e lá eu comecei a ligar e escrever, ligar e escrever. Consegui marcar algumas reuniões para estar mostrando o meu produto. Foi difícil? Foi muito difícil, não era uma coisa fácil encontrar o dono no lugar, não vou ser hipócrita em falar que era fácil, não era. Porém, se quebrava um pouco do paradigma de estar esperando o cliente ir atrás. E lá eu comecei a correr atrás do cliente e comecei a ser insistente, incisivo. Então, eu fui até os clientes, comecei a aplicar algumas técnicas e começou a dar certo, comecei a vender. Só que nesse meio desse caminho, aquele slot de cartão, tamanho do cartão de visitas, que o pessoal falava que você poderia cobrar R$ 500, que dava os R$ 16 mil de lucro, não era bem assim. Infelizmente, eu quebrei a cara e esse valor, no máximo, era vendido por 350, muito bem conversado, era R$ 400 e olhe lá. E fora que você tinha um trâmite de ter que ir nas padarias, conversar, convencer eles. E nesse momento que eu entrei no mercado, havia também entrado um novo player, um novo concorrente. E esse concorrente vendia uma publicidade no saco de pão, porém a franquia dele era mais barata e não havia royalties. E ele começou a dominar o mercado antes que eu chegasse. Então eu tive que me inovar novamente, ter que mudar todos os meus parâmetros para que eu pudesse vender mais. Como que eu comecei a ver a necessidade de eu estar estudando mais vendas? A partir do momento que eu gero a concorrência, você tem que convencer que o seu produto é melhor, que o seu produto tem diferencial, que você vai entregar, que você tem os melhores locais para distribuir. E eu tive que começar a negociar com os locais, que no caso eram as padarias, para poder estar distribuindo. Fiz esse trabalho por um período de mais ou menos uns 40 dias e eu consegui fechar a primeira tiragem no saco de pão. De lá fiz a distribuição, foi ótimo, consegui vender alguns quadrantes maiores que as pessoas compravam mais, convenci eles por algumas técnicas de como vender mais, que é conhecida essa técnica como upsell, que é quando você traz um produto e você consegue agregar valor nele para fazer as pessoas saírem do produto mínimo para um produto de maior valor agregado. Foi assim que eu fiz.